Júpiter em Leão. Será que todo esse brilho e esse glamour vão continuar? Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, tá? Eu tinha feito da cesta de Barbô, né? Nos outros vídeos. E eu então eu vou falar agora de cada planeta entrando em cada signo, tá? Da cesta, porém fora da cesta. Então eu estou retirando os planetas da cesta. O primeiro é Júpiter. Eu retiro, vocês estão vendo a cesta de Barbô. Eu estou então retirando Júpiter, porque eu vou falar só de Júpiter em Leão hoje. Porém, lembrando que Júpiter, nesse momento, ele ainda está em oposição a Plutão, que está em Aquário. Bom, então o título é esse. Será que todo esse brilho e glamour, será que eles vão continuar? Júpiter é o deus Zeus na mitologia grega, tá? Ele governa o Olimpo. Júpiter é o grande benéfico na astrologia, é aquele planeta que tudo expande, que traz a sorte. Ele expande, porém, tudo que é bom, mas também tudo que é ruim que estiver ao seu alcance, ele também expande, certo? E nesse momento ele está em oposição a Plutão. Plutão, que é o deus Hades dos gregos. Plutão, na mitologia grega, ele é o deus dos submundos, é o deus do mundo dos mortos, é o deus dos infernos, é um deus impiedoso, tá? Que rege a morte e a destruição e tudo aquilo que não serve mais e que precisa morrer para que nasça o novo. E Júpiter, nesse momento, ele está ampliando as energias, justamente essas energias maléficas de Plutão. Júpiter, ele entrou em Plutão em 30 de junho de 2026, ele sai em julho de 2027. As duas últimas datas em que Júpiter esteve em Leão foram entre 2014 e 2015 e 2002 e 2003. O que Júpiter em Leão ele simboliza? Ele simboliza liderança e personalidades fortes, culto à imagem, grandes espetáculos, criatividade, orgulho nacional, celebridades, ostentação, expansão do ego, seja para o bem ou seja para o excesso, coragem e heroísmo. Agora também não nos esqueçamos do seguinte, tá? No dia 12 de agosto nós teremos um eclipse em Leão, próximo a Júpiter. Isso intensifica ainda mais essas energias e isso vai ser prolongado pelos próximos 6 meses, tá? O eclipse, mas a configuração em si de Júpiter em Leão, ela dura por 1 ano, tá? Até junho de 2027. O eclipse ele vai se dar a 10 graus de Leão, tá? Ele não faz aspecto direto com essa oposição Júpiter-Plutão. Mas ele pega essa energia, tá? Ele pega toda essa energia. E reparem que também forma uma pipa, tá? No céu. Eu vou colocar a imagem, vejam que forma uma pipa de ponta cabeça. Isso tem um significado na astrologia, mas eu não vou falar nesse vídeo, tá? Eu falo num próximo vídeo, eu explico o significado da pipa. Outro detalhe importante aqui é o seguinte, no último vídeo vocês viram que eu fiz uma abordagem individual, tá? Inclusive por ascendentes. Nesse vídeo eu vou voltar a fazer uma abordagem coletiva, tá? Uma abordagem na astrologia mundial e não coletiva. Vai ser um vídeo até um pouco difícil para mim fazer, tá? Vai ser um vídeo aqui um pouquinho longo, mas eu garanto que eu vou passar informações bastante interessantes para vocês, então assistam. Na astrologia nós nos baseamos sempre assim nos ciclos, né? Então a gente, para ter uma ideia do que pode vir a acontecer, a gente vê o que aconteceu nos ciclos anteriores, o que aconteceu e dá para a gente fazer uma previsão mais ou menos. Como eu falei, na cesta de Barbô e no pequeno triângulo cósmico, isso nunca aconteceu na história da humanidade, então é impossível a gente saber com precisão o que vai acontecer. Já um Júpiter em Leão, sim, dá para a gente saber. Nós tivemos a última passagem de Júpiter por Leão entre os dias 16 de julho de 2014 e 11 de agosto de 2015. E quais foram os acontecimentos que marcaram esse período? Primeiro deles, a explosão do Estado Islâmico.
Em 2014, o grupo proclamou o chamado califado. Numa leitura simbólica, isso quer dizer desejo de poder absoluto, culto ao líder, teatralização da violência, busca de notoriedade mundial. Tudo isso são manifestações da sombra leonina, tá? O ego hipertrofiado. Tivemos a ascensão meteórica de Donald Trump. Embora a eleição fosse apenas em 2016, foi entre 2014 e 2015 que Trump iniciou seu marketing pessoal para entrar na política, culminando no anúncio oficial da sua candidatura em junho de 2015. E essa sua comunicação assim fortemente egóica, né, e centrada na autoimagem, ela se tornou um dos símbolos desse período. Um detalhe, Trump tem ascendente em Leão. A cultura das celebridades explodiu. Nesse período houve um enorme crescimento do Instagram, do YouTube, dos influenciadores digitais. A ideia de ser visto ganhou uma enorme força. É difícil imaginar um símbolo mais leonino do que esse. Tivemos o casamento real na mídia do glamour e da ostentação. O consumo de luxo, da cultura, da exposição atingiram um novo patamar. Moda, lifestyle e marcas passaram a vender principalmente status. Leão rege exatamente isso: brilho, prestígio, reconhecimento. Tivemos o Oscar de 2015. Foi um dos anos em que Hollywood discutiu intensamente protagonismo, diversidade, reconhecimento. Leão rege o teatro, o cinema, os artistas. Tivemos a missão New Horizons, que encontrou Plutão. Em julho de 2015, a sonda fez o primeiro sobrevoo sobre Plutão. Foi um marco histórico na exploração espacial. Sob a ótica simbólica, é um feito grandioso de conquista e expansão do conhecimento, temas afinados a Júpiter, e a realização com enorme projeção pública, que é algo bastante leonino. Tivemos a economia baseada nas startups, empresas como Uber, Airbnb, Snapchat e outras tantas ganharam enorme projeção mundial nesse período. A inovação ela já vinha de Urano, tá? Mas foi em Júpiter, em Leão, que isso ampliou a visibilidade e a valorização dessas empresas. Quando Júpiter entrou em Leão, a energia coletiva ela passou a ser: olhem para mim, eu quero ser reconhecido, quero criar algo grande, quero aparecer. Foi justamente entre 2014 e 2015 que a cultura do influenciador digital, da marca pessoal e da visibilidade nas redes sociais deixou de ser um nicho e passou a dominar o cenário global. Esse é, para mim, vamos dizer assim, o símbolo mais puro de Júpiter em Leão. A expansão da identidade, da criatividade e do desejo de ocupar o centro do palco, de aparecer. Outro período de Júpiter em Leão foi entre agosto de 2002 e agosto de 2003. Arnold Schwarzenegger torna-se governador da Califórnia. Talvez esse seja um dos exemplos mais leoninos possíveis, né? Um astro de Hollywood, símbolo de força, de fama, de carisma, migra diretamente do cinema para a política e vence uma eleição altamente midiática. Leão rege celebridades, liderança, poder pessoal, carisma. Júpiter amplia todos esses temas. Tivemos a Guerra do Iraque em 2003. A invasão ocorreu quando Júpiter ainda estava em Leão, e claro que aqui tem uma pegadinha marciana, tá? Júpiter ele fazia aspecto justamente com Marte, que é guerra.
em Capricórnio, Capricórnio que é um signo que carrega um arquétipo militar, tá? Um arquétipo de ordem, de estrutura. Então aqui nós temos demonstração de poder, liderança internacional, afirmação de autoridade, orgulho nacional, protagonismo mundial. Tudo isso é compatível com as energias de Leão. Tivemos também a consolidação da cultura dos reality shows, tá? Foi justamente nesse período que surgiram programas como Big Brother, American Idol, Pop Idol, A Fazenda, The Voice. Leão rege o palco, a fama, competição, reconhecimento, talento, competição, e Júpiter amplia todo esse desejo de ser visto. Tivemos ascensão também dos grandes astros do esporte. 2002 e 2003 consolidou figuras como Ronaldinho Gaúcho, Roger Federer, desculpa, eu errei o nome, Michael Schumacher, que estava no seu auge. Leão gosta de heróis, Júpiter amplia a força dos heróis. Tivemos o Brasil pentacampeão. O título ele foi conquistado em julho de 2002, praticamente junto com a entrada, tá, de Júpiter em Leão. Durante o ano seguinte, nós tivemos aí um enorme culto aos jogadores, como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Era um período de orgulho nacional muito evidente, que é outra marca de Leão. Tivemos também o crescimento de Hollywood, tá? Filmes gigantes dominaram os cinemas, como O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Procurando Nemo, Piratas do Caribe, Top Gun, Avatar, Jurassic Park, Batman com Robert Pattinson. Leão rege o entretenimento, Júpiter amplia a indústria do espetáculo. Marte também estava ali muito próximo, então tem um outro detalhe curioso. Em boa parte desse trânsito, Marte também passou por Leão. E isso aumentou ainda mais temas ligados a heroísmo, guerras, liderança, afirmação de poder. Tivemos a Guerra do Iraque, como eu já falei anteriormente. Então, comparando os dois ciclos, 2002 e 2003, o palco estava nos líderes políticos, cinema, esporte, guerras, celebridades tradicionais. Era uma sociedade ainda muito centrada na televisão, na mídia tradicional e nos grandes ídolos. Já em 2014 e 2015, o palco mudou para redes sociais, influenciadores, marca pessoal, selfies, exposição individual. O protagonismo deixou de ser exclusivo das celebridades, dos senhores da mídia, donos de emissoras, e passou a ser buscado por qualquer pessoa comum que criasse um canal na internet. As pessoas normais passaram a ser protagonistas desse mundo de celebridades. Bem, e o que acontecerá agora nessa nova entrada de Júpiter em Leão, que será em 2026, 2027, né? 2026, 2027 não repetirá os ciclos de 2002 e 2014, tá? Por quê? Porque o plano de fundo astrológico é completamente diferente, o entorno vital da nossa época hoje é outro. Uma coisa que ninguém fala é sobre os ciclos planetários que acontecem a cada 36 anos, e isso vai fazer muita diferença aqui. Em 2017 teve início a era de Saturno, que vai durar até 2052, tá? A era anterior foi a era do Sol, que teve início em 1981 e foi até 2016. Período que compreendeu essas duas regências de Júpiter em Leão entre 2014 e 2015 e 2002 e 2003. Percebam que toda essa era de glamour em Leão se deu nessa era regida pelo Sol. Agora, gente, a coisa é diferente. Essa nova regência de Júpiter, em Leão, ela vai se dar numa era regida por Saturno. Saturno que é restrição e atraso. E não mais, né, numa era regida pelo Sol, que é brilho, palco, holofotes e sucesso.
Lembremos também que Leão ele é regido pelo próprio Sol. Então lá atrás Leão estava muito forte, hoje ele já está mais enfraquecido nessa era regida por Saturno. Gente, desculpa que se às vezes eu erro alguma data, tá? É que é muita informação, é muito texto, às vezes acontece isso. Às vezes alguém nos comentários, né, deixa alguma crítica que eu errei alguma data. Infelizmente isso acontece, tá? Vocês, por favor, deixem nos comentários e me corrijam, ok? Uma curiosidade, entre os anos de 1909 e 1944, nós tivemos uma era de 36 anos regida por Marte. Marte, que é o quê? Guerra. Não por coincidência, nesse período nós tivemos o quê? Nós tivemos as duas guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E entre 1981 e 2016, que foi um período regido pelo Sol, tivemos esse período aí de glamour e abundância, tá? Grandes ídolos na música, no esporte, na política, grandes milionários e até bilionários. Tivemos o auge do neoliberalismo. Bom, houve riqueza para uma pequena parte, né, da população mundial. Mas foi realmente um período de grande glamour. Isso ninguém pode... E sucesso, né, de algumas pessoas. Isso ninguém pode negar. Bom, gente, a verdade é o seguinte, acabou, tá? Finalizou essa era de brilho, essa era de estrelas fáceis. Sob uma era de Saturno, as coisas elas ficam mais difíceis e restritas. Vejam como os youtubers, tá, e os influencers atualmente têm reclamado das novas regras do YouTube, do Instagram, e criticado os algoritmos que têm dificultado muito a vida deles. Canais gigantes simplesmente caíram, despencaram, tá, em visualizações do nada. Na verdade, essa será a nova realidade. Não mais desse brilho fabricando milionários na internet, do nada, né? Mas agora dando espaço somente para quem produza conteúdos com responsabilidade, que é um aspecto de Saturno. E o próprio YouTube vem pregando essa exigência, tá? O próprio YouTube, ele tem exigido cada vez mais conteúdos mais consistentes, conteúdos mais sérios. Voltando a Júpiter, tá? Em Leão, até para a gente encerrar, enquanto Júpiter ele vai buscar seu brilho em Leão, ele terá de lidar com a queda nas sombras em Plutão, que pede renovação, e em Aquário pede espírito coletivo, que são energias opostas às energias de Leão, que é individualista. Então, assim, sem querer fazer aqui previsão barata, tá, alarmista, ou para conquistar algoritmos, na minha opinião, esse será um período de brilho leonino, mas que pode ser algo que ofuscado pelas energias de Plutão, e ainda mais pela regência de 36 anos de Saturno, que pede o fim de personagens dotados de um ego que já não serve mais para nossa sociedade. Isso a gente está vendo, tá? Tá no nosso entorno, essa energia. E como eu interpreto isso? Possivelmente a queda de personalidades velhas que já não respondem mais às necessidades atuais da nossa sociedade e para a ascensão de personalidades mais novas e mais engajadas com uma realidade mais atual. Isso no mundo das artes, da música, da política, do empreendedorismo, em todas as áreas. Eu sinceramente não vejo aqui nada assim de catastrófico, tá, alarmante, nada disso. Todos os anos pessoas morrem, pessoas nascem, personalidades públicas caem, outras sobem. Isso é normal, é natural e vai continuar assim, tá? Vai ser assim para sempre, na verdade. Mas nesse período atual, eu creio que vai existir uma balança e contrabalançando a expansão e a subida de personalidades em Leão com Júpiter, que tudo expande, e a queda de outros em Aquário com Plutão, tá? Que regenera. Que faz nascer o novo, mas com a morte daquilo que é velho e não serve mais. Eu me refiro aqui à morte num sentido metafórico, tá?
Bom, gente, é isso. Sem falar dos outros posicionamentos que teremos além da entrada de Júpiter em Leão, né? Que nós teremos Urano em Gêmeos, Netuno em Áries e Plutão em Aquário. E essa era de 36 anos de Aquário, que como eu disse, eu não vejo astrólogo nenhum falando sobre isso. Tudo isso vai fazer com que o mundo mude. O mundo como nós conhecemos, ele vai morrer, ele vai ser um novo mundo, uma nova realidade vai nascer a partir aqui dos próximos anos. Será bom ou ruim? Aquilo que eu repito, né? Na dimensão que a gente vive, que é regida pela dualidade, nós teremos as duas coisas. Coisas positivas e coisas negativas interagindo como sempre foi e como sempre vai ser. Mas com certeza um mundo, eu não sei se mais justo, mas pelo menos mais regenerado, ele deve com certeza nascer. Aliás, um mundo não, uma sociedade, na verdade, um pouco mais regenerada, ela deve surgir. Isso nada mais é do que um ensaio para essa entrada até na tão sonhada Era de Aquário. Outro ponto que eu quero deixar claro aqui é que eu estou falando assim, como eu falei no começo, num nível coletivo de astrologia mundial. Num nível pessoal, é aquela história, né, que eu até fiz no último vídeo. Para saber como isso impacta a sua vida, é necessário você saber onde Júpiter e Plutão caem no seu mapa, em que casas eles caem no seu mapa, para ver que áreas da sua vida vão ser mexidas. E lembrando, na astrologia pessoal, as interpretações são menos dramáticas, ou às vezes até menos catastróficas, né, do que na astrologia mundial. Lembrem disso. Eu recebo aqui algumas críticas do tipo, mas você fala de coisas muito negativas, né? Gente, na verdade eu só falo o que eu vejo na mandala astrológica. Aqui no caso, na mandala mundial, que trata da astrologia mundial. Agora, se é positivo ou negativo é uma questão da opinião de cada um, né? Agora, com as configurações atuais que elas estão aí, não dá para a gente falar aí de Papai Noel e de Coelhinho da Páscoa, né? Realmente algumas mudanças grandes vêm por aí, mas não vai ser o fim do mundo, Vai ser o fim de um mundo, o fim de uma realidade que precisa mudar. Em 20 anos, o mundo como nós conhecemos, na verdade, ele não vai mais existir, ok? Mas Júpiter aqui, gente, é muito pouco, Por quê? Porque ele fica apenas um ano em cada signo. Nos próximos vídeos em que falaremos de Saturno, Netuno, Urano e Plutão, as coisas vão ser um pouco mais pesadas, Porque esses planetas já são geracionais e não transpessoais como são Júpiter e Saturno. Saturno que, aliás, também é kármico, né? Então ele tem também um peso maior. Gente, Júpiter ele é irrelevante, perto dos outros planetas. Então se preparem para conteúdos aí muito maiores, nos próximos vídeos, ok? E para encerrar, o que esse novo período e desse novo mundo ele nos pede e nos traz? Catástrofes, guerras, fome, desgraças, como tanta gente prega por aí? Não, gente. Esse novo mundo, essa nova realidade, essa nova sociedade, ela nos pede, nos exige uma única coisa: responsabilidade, Responsabilidade, que é um tema de Saturno, é uma palavra-chave de Saturno. Se nós tivermos essa responsabilidade social e coletiva, que aí já tem a ver também com Plutão em Aquário, tudo vai ficar bem. A gente vai conduzir o mundo, na verdade, como eu digo, os nossos filhos, os nossos netos vão conduzir o mundo e a humanidade a uma nova realidade, Esse é o preço que será cobrado para que a gente possa aí viver os próximos anos, as próximas décadas, com um período de paz. Do jeito que a humanidade está atualmente, ela não pode continuar realmente, Então que venham aí essas mudanças necessárias, porque nós estamos prontos para você. Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
Se gostaram, peço que vocês deem um like, tá? Que vocês curtam o vídeo, que vocês me sigam no canal, ajuda então. Eu já passei dos 1000 inscritos, graças a Deus meu canal está crescendo, eu devo a vocês, eu agradeço a vocês. Então eu peço que vocês aí continuem me seguindo, continuem também, tá? Deixando as suas dúvidas, sugestões, críticas também, tá? Nos comentários, as críticas também são bem-vindas, eu estou respondendo a todo mundo. Dessa forma, então, agradeço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.